Olá, hoje a gente vai fuçar numa coisa que, assim, todo mundo que já olhou um relatório de empresa viu, mas que é quase um universo paralelo. A lista de ativos. Aham. O que uma empresa realmente possui. E mais importante, como se decide o valor de uma máquina, de um software ou, sei lá, até da reputação de uma marca. Parece simples, né? Mas as regras são um labirinto. É um labirinto fascinante, eu diria, porque ele revela muito sobre a filosofia por trás da contabilidade. E para navegar esse labirinto, nossa análise hoje vai destrinchar as fontes que o nosso ouvinte enviou, um compilado de anotações e guias sobre os pronunciamentos contábeis aqui do Brasil, os famosos CPCs. Os CPCs, ok. Especificamente o 27, sobre o que é físico, o 04, sobre as ideias, e o 01, que é basicamente o teste de realidade para tudo isso. A missão é traduzir esse contabilês, sabe? Para entender as decisões que as empresas tomam no dia a dia. Perfeito. Então vamos começar pelo mais fácil, ou pelo menos o que a gente consegue chutar, as coisas físicas. O ativo imobilizado. Vamos lá. Vamos imaginar um cenário. A gente está abrindo uma cafeteria de especialidade, a Café Atômico, e acabamos de comprar o coração da operação, uma torrefadora de grãos, italiana, super moderna e caríssima. Certo. A nota fiscal diz, sei lá, R$ 200 mil. É esse o número que vai para o balanço? Fim da história? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? E a resposta é: de jeito nenhum. A contabilidade, ela encara o custo de um ativo não como o preço da etiqueta, mas como o custo total para colocar aquele bem em condição de uso. Pense num pacote completo. Um pacote? Além dos 200 mil da nota, tem que somar os impostos de importação que a gente não vai recuperar, o frete caríssimo da Itália para cá, o seguro desse transporte. Ok, faz sentido. O custo para ter a máquina na porta da nossa loja. Mas e para instalar? A gente vai precisar de um engenheiro, talvez quebrar uma parede? Exatamente. Custos de preparação do local, a montagem, os honorários do engenheiro que veio supervisionar, tudo isso entra na conta. E aqui vai um detalhe que pouca gente pensa: os custos dos testes. Testes? Sim, a gente não vai simplesmente ligar a máquina e começar a vender o café. Vamos gastar quilos de grãos bons, energia elétrica e o tempo de um mestre de torra para calibrar tudo. O custo desses testes também é capitalizado, vira parte do valor da torrefadora. Espera aí, nas anotações tem uma coisa que parece muito contraintuitiva. Estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local. Quer dizer que eu adiciono ao valor de um ativo hoje um custo que eu só vou ter daqui a 20 anos, quando for me livrar da máquina. Exato. Isso parece meio esotérico. Parece, mas tem uma lógica muito forte por trás. Se a sua obrigação de remover aquele equipamento no futuro existe desde o momento em que você o instalou, talvez por uma cláusula no contrato de aluguel ou por lei ambiental, essa obrigação é um custo real daquele ativo. Ah, entendi. A contabilidade exige que você estime esse valor futuro, traga ele a valor presente e adicione ao custo do bem. É uma forma de não deixar essa bomba relógio escondida, sabe? Uau, ok. Então o valor do ativo fica bem mais recheado do que o preço na nota. Mas o que me deixou mais curioso foi a lista do que não entra. Eu teria apostado que os contadores dariam um jeito de colocar tudo isso no custo do ativo para diluir o gasto ao longo do tempo. É aí que a regra é bem rígida, justamente para evitar abusos. Por exemplo, a gente faz uma festa de inauguração incrível para o Café Atômico com influenciadores e tudo, para lançar a nova linha de cafés da nossa super máquina. Certo. Esse custo de marketing é despesa. Vai direto para o resultado do mês, machucando o lucro. E o treinamento da equipe para operar a torrefadora? Contratamos um especialista italiano para ensinar todos os truques. Isso não é um investimento na máquina? Não para contabilidade. O treinamento é considerado um investimento nas pessoas, não no ativo físico. Então também vira despesa. Puxa! Custos administrativos gerais, como o salário do pessoal do escritório enquanto a máquina era instalada, também ficam de fora. A regra é clara. Só entra o que é diretamente atribuível a deixar o ativo pronto para funcionar. O resto é custo operacional. Indiferente a quando daqui a 5 anos a gente precisa parar a loja por uma semana para trocar o tambor principal da máquina, uma peça gigante e caríssima. Como a contabilidade vê essa diferença?
Essa distinção é crucial e é fonte de muita discussão. A manutenção do dia a dia, a limpeza, a troca de um filtro, isso é despesa. É o custo de manter o ativo operando. Certo. Agora, essa parada programada para trocar o tambor é diferente. Se essa troca substancial vai aumentar a vida útil da máquina, ou melhorar a qualidade do café, ou permitir que ela torre mais rápido, esse gasto é visto como uma melhoria e, portanto, ele é capitalizado. Ou seja, o custo da troca do tambor é somado ao valor contábil que a torrefadora já tinha no balanço. Exato. Ele vira parte do ativo e vai ser depreciado ao longo da nova vida útil restante. É o que o pessoal chama de o grande filtro dos gastos com ativos. O que é só para manter, vira despesa. O que é para melhorar ou estender a vida, vira ativo. Falando em vida útil, vamos para a depreciação. A torrefadora não vai durar para sempre. Mas a depreciação para si, por exemplo, o mercado de café entrar em crise e a gente decidir deixar a máquina desligada por 6 meses, a gente para de depreciar para economizar a despesa? Boa pergunta. E a resposta é não. A depreciação começa quando o ativo está pronto para uso, mesmo que não esteja sendo usado. Mesmo parado? Mesmo parado. E ela não para se o ativo ficar ocioso. A lógica é que o tempo passa, a tecnologia avança e o ativo perde valor econômico mesmo ali pegando poeira. A depreciação só cessa em 2 situações: se o ativo for vendido ou se for formalmente reclassificado como mantido para venda, que é uma categoria contábil específica. E tem aquela exceção clássica, terrenos. O terreno onde a gente construiu o café atômico não deprecia, certo? Em geral não, porque se assume que terrenos têm vida útil ilimitada. Mas aqui tem uma pegadinha. Sempre tem. Sempre. Imagine que o terreno não é para uma cafeteria, mas sim uma pedreira de onde se extrai um tipo especial de rocha, ou um aterro sanitário. Nesses casos, o terreno tem uma utilidade finita. Seus recursos se esgotam. Ah, claro. Então, ele é sim depreciado ou, no termo técnico mais correto, sofre exaustão. A utilidade dele está sendo consumida. Ok, acho que desvendamos bem a parte física. Mas vamos ser honestas, para muitas empresas hoje, o valor não está no que você pode chutar. Está no código, na patente, na marca. Exato. Como a contabilidade lida com algo que você não consegue nem ver? Isso nos joga direto no mundo dos ativos intangíveis. Exato. E aqui as regras ficam ainda mais abstratas e, na minha opinião, mais interessantes. Um ativo intangível, segundo a norma, tem 3 características. Existe um mnemônico visual nas fontes da banda KISS que ajuda. Ele precisa ser não monetário, identificável e sem substância física. KISS. Ok. Não monetário e sem substância física são meio autoexplicativos. A chave está na palavra identificável. O que exatamente significa identificável nesse contexto? Significa 2 coisas. Ou o ativo pode ser separado da empresa, vendido, alugado, licenciado por conta própria, como um software que a gente vende, ou um direito autoral de um livro, ou ele surge de um direito contratual ou legal, tipo uma patente ou uma licença de franquia. Certo. O passe de um jogador de futebol é um ótimo exemplo de intangível que surge de um contrato. E o software? Há um detalhe curioso aí. O sistema operacional que vem embutido na nossa torrefadora italiana, que só serve para ela, e o nosso sistema de gestão de estoque e vendas, que roda em qualquer computador, são tratados da mesma forma? Não são. E essa é uma pegadinha clássica. O software, que é parte integrante e essencial de um hardware como o sistema da torrefadora, é considerado parte do ativo imobilizado. O valor dele é somado ao da máquina. Ah, entendi. Já o seu sistema de gestão, que não depende de um hardware específico, é um ativo intangível por si só. Certo. Mas agora vem a parte que mais me chocou nas fontes. Uma das regras mais contraintuitivas e que se aplica diretamente ao nosso café atômico. A gente investiu tempo, dinheiro, criatividade para criar uma marca forte, reconhecida na cidade toda. Essa marca tem um valor real. Mas pelo que eu entendi, no nosso balanço ela vale 0. Exatamente. E essa é, talvez, a regra mais importante e controversa do CPC 04. Marcas, listas de clientes, títulos de publicações,
fundos de comércio, o famoso ponto, e outros itens similares que são gerados internamente não podem ser reconhecidos como ativos. Não podem. Não. A contabilidade proíbe uma empresa de, por conta própria, avaliar sua marca e colocar esse valor no balanço. Isso cria uma distorção gigantesca, não? Uma empresa como a Coca-Cola, cuja marca vale dezenas de bilhões de dólares, tem esse valor praticamente ausente do seu próprio balanço. Mas se a Pepsi comprasse a Coca-Cola amanhã, esse valor da marca magicamente apareceria no balanço da Pepsi. Que lógica é essa? Você tocou no ponto nevrálgico do debate. A lógica é o conservadorismo e a busca por objetividade. A norma desconfia de avaliações internas, que podem ser subjetivas, manipuladas. Uma empresa poderia inflar seus ativos simplesmente dizendo que sua marca se valorizou. Uhum. Já numa transação de mercado como uma aquisição, o preço pago por um comprador independente é considerado uma evidência objetiva de valor. É uma limitação enorme da contabilidade, que muitos dizem que a torna inadequada para avaliar empresas da nova economia, sabe? Baseadas em conhecimento e reputação. Entendi a lógica, apesar de não concordar com a consequência. Mas e quando a gente cria algo internamente que não é tão subjetivo quanto uma marca? Digamos que o café atômico desenvolveu um processo de torra frio revolucionário, um processo patenteável. Como isso é tratado? Aí entramos numa divisão crucial, a fase de pesquisa e a fase de desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento. É, a norma implacável aqui. A fase de pesquisa é a exploração, a busca por novo conhecimento. É o nosso mestre de torra testando dezenas de grãos, temperaturas, métodos, queimando muito café no processo em busca de uma ideia. Todos os gastos nessa fase, salários, matéria-prima e energia, são, sem exceção, reconhecidos como despesa. Out. Então todo o dinheiro da descoberta inicial vai direto para o resultado como se fosse um gasto qualquer. E a fase de desenvolvimento? O desenvolvimento começa quando a pesquisa termina. É um momento em que você já tem a ideia e começa a aplicar esse conhecimento para criar algo concreto e viável. No nosso caso, é quando o mestre de torra diz, achei, e começa a documentar o processo, construir um protótipo, fazer um plano de negócios. Certo. A partir desse ponto, os gastos podem ser capitalizados, virar um ativo intangível. Mas só se um checklist de 6 critérios rigorosos for cumprido. E que critérios são esses, assim, por cima? A empresa precisa provar, por exemplo, a viabilidade técnica para concluir o ativo, a intenção de usar ou vender, a capacidade de fazer isso, como ele vai gerar benefícios econômicos futuros e, crucialmente, a capacidade de medir os custos dessa fase de forma confiável. É uma barra bem alta. É um funil bem apertado. Ok, então temos nossos ativos nos livros, a torrefadora e o nosso processo de torra frio. Calculamos tudo certinho, mas o tempo passa. Digamos que 5 anos depois, a torrefadora está lá no balanço por um valor de 100 mil, já descontada a depreciação. Certo. Só que um concorrente lança uma tecnologia de torra laser que é muito mais barata e eficiente. Ninguém mais quer a nossa tecnologia. A gente fica presa a esse valor de 100 mil no balanço, mesmo sabendo que ele não reflete mais a realidade. É para evitar exatamente essa situação que existe o nosso terceiro tópico, o teste de recuperabilidade de ativos, o CPC-01. O choque de realidade. É um mecanismo de choque de realidade da contabilidade. Pelo menos uma vez por ano, se houver qualquer indício de que um ativo pode ter perdido valor, como o surgimento de uma nova tecnologia, a empresa é obrigada a fazer esse teste. E como funciona esse teste de realidade? É uma comparação simples. Você pega o valor que está no livro, o valor contábil, os 100 mil da nossa torrefadora, e compara com o valor recuperável. A regra de ouro é: o valor no balanço não pode ser maior que o valor recuperável. Certo. E o que é esse valor recuperável? O valor recuperável é o maior de 2 outros valores. É uma espécie de escolha otimista. O primeiro é o valor justo líquido de despesa de venda. Traduzindo, por quanto eu conseguiria vender essa máquina hoje no mercado, já descontando a comissão do vendedor e outros custos da venda. Digamos que a gente consiga 80 mil por ela. ok, 80 mil.
E a outra opção? A outra opção é o valor em uso. Esse é um cálculo interno. Ele representa o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros que a gente ainda espera gerar usando a máquina. É como pensar, ok, ela está defasada, mas se eu continuar usando, ainda consigo gerar, em valor de hoje, uns R$90 mil em lucro com a venda de café. Entendi. É uma conta de quanto mais dinheiro eu consigo espremer do ativo. Exato. Então temos o valor de venda, 80 mil, e o valor de uso, 90 mil. O valor recuperável é o maior dos dois, ou seja, 90 mil. E o que a gente faz com esse número? Agora vem o teste final. O valor no livro é 100 mil. O valor recuperável é 90 mil. Como o valor contábil está maior, a empresa é obrigada a reconhecer uma perda por desvalorização de R$10 mil. Ah, Essa perda é registrada como uma despesa, afetando o lucro, e o valor da torrefadora no balanço é ajustado para baixo, para os 90 mil. É a contabilidade admitindo que fez uma má aposta ou que o mundo mudou. e se o valor em uso fosse 110 mil, maior que o valor contável? A gente poderia aumentar o valor do ativo no balanço? Não. Se o valor contábil for menor ou igual ao recuperável, significa que não há desvalorização. A vida segue, nada é feito. Não se pode, em geral, aumentar o valor de um ativo imobilizado acima do seu custo original. A regra é para reconhecer perdas, não para registrar ganhos não realizados. Entendi. E eu li nas fontes que alguns ativos, como o tal do goodwill, que aparece quando uma empresa compra outra, precisam passar por esse teste todo ano, religiosamente, mesmo sem nenhum sinal óbvio de problema. Por que essa paranoia com alguns ativos específicos? Porque são ativos considerados de maior risco ou de avaliação mais subjetiva. O goodwill, ativos intangíveis com vida útil indefinida e intangíveis ainda em desenvolvimento, são os 3 casos. Como o valor deles não é desgastado pela depreciação anual, o teste de impairment é o único mecanismo para garantir que o valor deles ainda faz sentido economicamente. É uma salvaguarda obrigatória. Ok, vamos juntar as peças. O que tudo isso significa na prática? Parece que o balanço de uma empresa é menos uma fotografia nítida e mais uma pintura a óleo, feita com regras bem específicas sobre o que o artista pode ou não pode pintar. É uma ótima analogia. Primeiro, a gente viu que o custo de algo concreto, como uma máquina, é muito mais do que o preço, incluindo até uma estimativa de gastos futuros para se livrar dela. Certo. Depois, vimos a linha tênue entre um reparo, que é despesa, e uma reforma, que vira mais ativo. Aí mergulhamos no intangível e encontramos a regra mais maluca. O valor real de uma marca construída em casa é invisível para a contabilidade. Descobrimos também a barreira quase intransponível entre a pesquisa, que é sempre um gasto perdido, e o desenvolvimento, que um dia talvez possa virar um ativo. E, por fim, vimos o teste de recuperabilidade como a rede de segurança, o momento em que a contabilidade é forçada a olhar pela janela e ver se o valor nos seus livros ainda corresponde ao mundo real lá fora, seja pelo potencial de venda ou pelo potencial de uso do ativo. É uma jornada e tanto pelas entranhas da lógica contábil. Sem dúvida. E, para deixar uma reflexão final, essa jornada toda levanta uma questão estratégica importante. Se as regras são tão rigorosas e conservadoras para reconhecer o valor de inovações e marcas criadas internamente, mas ao mesmo tempo obrigam o reconhecimento de um valor às vezes gigantesco de goodwill quando uma empresa compra outra. A gente se pergunta se o próprio sistema não cria um viés. Exatamente. De que forma essa simetria contábil pode influenciar a estratégia de uma grande corporação? Será que, em alguns casos, as regras, na sua busca por objetividade, não acabam incentivando mais as empresas a comprarem inovação através de fusões e aquisições do que a investirem no risco e na incerteza de criá-la do zero? Fica a provocação.